Então, nós estamos começando uma live. Isso tudo está acontecendo por causa do espetáculo Maria Padilha, né? Que foi uma pombogira que me pediu. Ela se chama Maria Padilha, e essa pombogira que eu vi foi quando eu vi uma pombogira pela primeira vez na minha vida. E quem recebia ela era Alexandre Meirelles, que é Babalaô, né, Babá? Eu te chamei de Babalorixá, que é também, mas é mais ainda, é Babalaô. Então, aí a gente está fazendo agora essa live sobre pombogiras para honrar a Dona Maria Padilha e todas as pombogiras que trabalham aí para trazer o bem, trabalham na luz, e eu queria que o Babá se apresentasse. Babá, gente, é o apelido dele, virou apelido, porque todo filho dele chama ele de Babá, mas é Alexandre Meirelles. Então, você quer falar um Vamos pouquinho de você? falar, para quem não conhece, antes de mais nada, dar boa noite a todo mundo que está aqui. Que bom, estou vendo muita gente querida aqui também, conhecida, e quem eu não conheço, tomara que também se transforme em pessoas queridas. Iniciei na Umbanda em 89, eu nunca sou bom de data, ou foi 88 ou foi Filha, 89, ou seja, são 30 e quase 32 anos de Umbanda. E como Pai no Santo, Ai, olha lá. eu fiz dia 25 agora, que passou, se eu não me engano, foi na quarta-feira, 25 anos como dirigente espiritual. Né? Em janeiro são 25 anos de casa aberta. E eu faço um bocado de coisas da vida, mas eu acho que aqui o que interessa é justamente esse papel, essa faceta minha. O Pai no Santo, Babalorixá, Babalaô, o nome que quiserem dar. Zelador, médium, irmão, como quiser. mas tem que dizer também que ele é um líder espiritual maravilhoso, que ele, isso eu preciso dizer, porque o Babá, quando está trabalhando, fazendo curas, ele parece um maestro orquestrando as energias, é lindo, é lindo. Então, ele é xamã, e entre outras coisas, é um líder espiritual, assim, e o que me encanta, eu preciso dizer, é que com essa coroa que você tem, que eu sei que é uma coroa forte, você é uma pessoa que vive como qualquer outra, vai para balada, dança, bebe É o e chão. fala palavrão né? Então assim, eu acho isso muito bacana e eu acho que isso que encanta todo mundo, né? Então, Isso foi um. eu tenho algumas. Hã? Dizer que isso Falou daí alguma. é uma crença muito arraigada em mim, né? De que eu duvido dos santos, né? E da santidade. Eu acredito piamente que nós somos espíritos tendo uma experiência humana e não humanos tendo uma experiência espiritual. O lugar de ascender, né? Não é aqui na Terra. Aqui é para progredir, é para melhorar e atestar a humanidade, a minha humanidade, né? Como ser humano, profano, né? Filho da dualidade, que tem necessidades como qualquer outra pessoa, tem erros, tem acertos, né? Sempre foi crucial para mim. Nunca tive a intenção de ser um sacerdote com todas as capas de proibições de vivência no mundo, que tem muito a ver com as pombogiras, né? A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Então, eu quero falar para o pessoal que se o pessoal tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode ir colocando aqui no chat que a gente vai anotando. Não é, Vicky? É, então,
a primeira pergunta que eu vou te fazer, Babá, é para você falar o que é uma pombogira. Assim, porque eu vejo que na Umbanda, todos os orixás e todos os guias, assim, parece que existem muitas histórias por detrás, né, dessas energias, assim, às vezes tem um mito, uma história. O que é uma pombogira? Né? E se existe alguma história por detrás, assim, que colocam elas, todas elas num lugar, sabe? Sim, Me fiz entender? sim, perfeitamente. Mas de mais nada é bom a gente falar que não existe uma Umbanda, mas várias Umbandas, né? Umbanda é algo que eclodiu no Brasil. Nós temos o advento do Zélio Fernandino de Moraes, que é considerado fundador da Umbanda, mas ela já existia antes. E foi um misto de vários cultos que aconteceu no Brasil, tanto indígenas quanto africanos e também europeus, né? Porque a gente não pode esquecer que a Europa é cheia de magia. A magia camponesa e além da religiosidade, né? Tem um circuito mágico, principalmente entre as mulheres europeias, que permaneceu. E aqui no Brasil isso acabou fazendo uma amálgama, né, de tradições diferentes, uma americana, uma africana, uma europeia e outras mais que foram surgindo depois. Na África existe um inquice chamado Pombogila, né, ou Bombogiro, que aí se desdobra em mais de uma centena de inquices diferentes que trazem esse primeiro normal. E o bombogiro tem uma manifestação feminina, né? Então, quando começa a Umbanda aqui no Brasil, se consolidando cada vez mais, né? Todos esses deuses, deusas, orixás, entidades, mestres espirituais que passavam pelos diferentes ritos, desde a macumba carioca até a cabula, né? O próprio candomblé, que tem uma formação e uma organização, apesar de ser de matriz estritamente africana, mas tem uma formação aqui no Brasil, que vai além do culto aos orixás. Né? Tem cada tradição da sua forma, alguns com culto aos antepassados, etc. E tal. Bom, acontece que quando se abriu aqui esse trabalho espiritual e essa possibilidade, isso foi alcançando um número cada vez maior de pessoas, várias entidades, vários seres começam a, entre aspas, assim, baixar nos terreiros, né? Baixar nos terreiros. De diferentes tradições. E eis que chegam essas entidades femininas que não tem nada a ver com o orixá Bombogiro. Nada a ver. Né? Isso é uma aproximação da nomenclatura só. São entidades, são seres. E começam a manifestar terreiros sempre com um ideal libertário, né? Sempre com um comportamento que era considerado libertário demais e para o século que era e as décadas do século que a gente está falando do Brasil de 1930, 1920, 1940, eram prostitutas, né? Era muito fácil você ser chamada de prostituta e eu acho que a gente não precisa ir até a década de 40 nem de 50. Né? Se bobear, se a gente chegar aqui em 1990, em Uberlândia, por exemplo, uma atitude pisada fora da linha, você poderia ter essa pecha. Né? Não só em Aham, Uberlândia, obviamente. aham. E essas entidades, o que as comungou no que é chamado de uma linha, de uma falange, é justamente esse domínio da sua própria força, da liberdade do seu próprio corpo, de falar sobre a sua
sexualidade, mas não só sexualidade de forma sexo, né? Mas como força vital, força motriz, né? Que vem lá do chakra básico, que nos faz ter criatividade, andar, vitalidade, fazer tudo na vida. Na região de Recife, né? De Recife, de Pernambuco, no Nordeste, no culto da Jurema, você tem mestres, né? São entidades que são chamados de mestres. Não são como os guias da Umbanda, apesar da similaridade. É uma outra flutuação desse evento que foi acontecendo no Brasil. E existe lá uma mestra, né, de Jurema chamada Maria Padilha, né? Mas depois eu chego na Maria Padilha, então vou voltar aqui. E aí, então, essa presença muito forte, sempre muito marcante, acabou criando uma pecha de prostituta. E as prostitutas, elas eram chamadas no Nordeste de pombas, né? Então, era um nome que se dava para as mulheres, para as trabalhadoras do sexo, né? Elas eram chamadas de pombas. Nessa época era meio que me faltou aqui a palavra, não é apelido, era uma forma de designar. Foi 2 minutos para verem aquela mulher, dona do próprio corpo, debochada, né? Não muito preocupada com machismo estrutural, e dançando, né? Com cabelo solto, para serem chamadas de pombas. Pombas gira. Gira é um termo que a gente tem, né, dentro desse nosso meio umbandista para designar o encontro, a dança, né, a realização do trabalho espiritual. Porque tudo na Umbanda passa pelo corpo. O corpo é o espaço sagrado, é o espaço em privilégio de manifestação do sagrado, não só na incorporação, mas também na sensação, nas iniciações, na dança, no canto, na arte expressa pelos pontos riscados, que são os desenhos. Tudo que a Umbanda faz é através da arte, né? E essa arte sempre passa pelo corpo dos seus integrantes, né? E a próprio sentimento e manifestação de sagrado é sempre no corpo. É desde o arrepio na nuca até fazer todos os sentidos funcionarem, né? Com os perfumes, com os aromas, né? Com o visual, o tátil, sempre é despertando todos os sentidos, o sexto sentido e o espírito, para fazer a conexão. Então aí ganha esse nome, quer dizer, isso daí é uma vertente que conta dessa forma, né? Por isso que eu falei que são muitas umbandas. A gente não pode trazer uma coisa fechada nunca para a Umbanda. É isso, não. Porque aí ainda é uma religião em construção. 100 anos quase não é tempo histórico, né? Então, a Umbanda, e graças a Deus a Umbanda é assim, e não tem uma coisa, não tem um papa da Umbanda, uma codificação, mas uma tentativa de colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar, é assim que se faz. E eu acho que isso tem muito a ver justamente com essa atuação das pombogiras, né? Que é uma forma que a gente usa para designar na nossa casa, pombogiro, que é através da linguagem, quebrar um pouco, né, essa associação direta das pombogiras com as prostitutas, né? Mas deixando muito claro que não há o menor problema com isso. Elas são, inclusive, muito bem-vindas, né? Mas não tentar se desassociar para se proteger, mas se desassociar de uma forma para dizer que as prostitutas, por exemplo, né, elas são muito mais do que prostitutas. São mulheres, são mães, são trabalhadoras, são pessoas cheias de amor e de sentimento que é muito mais do que isso, entendeu? E aí as pombogiras nos terreiros são nossas queridas guardiãs, né?
Porque muita gente me pergunta por que pombo gira e não pomba gira, né? Então é isso É, aí. é- isso daí são joguetes, né, linguísticos para você quebrar algumas estruturas, né? Mesmo que seja através do inconsciente coletivo, de uma forma não tão racional. Por exemplo, quando eu falo que eu sou pai no santo e não pai de santo. Porque um Uhum. pai de santo, quando você fala de, parece que eu sou o poderoso Senhor de todos os santos, né? Quando eu falo pai no santo, e o santo é até uma forma como nós nos expressamos, o santo é o nosso terreiro, é a nossa religião, é a nossa gira, né? Dentro do santo, eu exerço o papel de um pai. Uhum. Então, Uhum. essa preposição de e no muda todo o sentido da intenção do que você está fazendo lá. Mas é um joguete linguístico só. Né? Então, se uma pessoa falar pombagira, ela não está errada de forma alguma, entendeu? Uhum. Nós procuramos fazer isso dentro da linha que nós fazemos lá, nessa tentativa, né, de criar um outro ideário com relação a essa entidade, a essas entidades. E Eu falo Babá, muito, né? não, você está ótimo. Babá, e como elas trabalham? Assim, eu queria que você falasse um pouco do trabalho das pombogiras, assim, o que elas fazem nas pessoas e o que elas utilizam, sabe? Para as Então, pessoas entenderem um pouquinho. até essa questão da língua que a gente falava aqui agora, né, da linguística, de falar pombogira, por quê? Está no imaginário popular, e isso muito criado, lógico, por todo a perseguição que existiu. Isso daqui não é papo de vitimista, não, tá? Isso daqui é história, ponto. É facto. Toda perseguição que existiu às religiões de matriz africana, e que existem, né? E que existem, de matriz africana, a Umbanda, né? E tudo mais. Essa figura da pombogira, ela foi primeiro identificada como uma mulher diabo, né? Assim como os Exus também foram de alguma forma associados ao diabo, e por mais de um século são demonizadas, né? Então, quando você vê nos lambe-lambes aí dos postes, pelo menos aqui em São Paulo, tem muito assim, face e desface qualquer magia. Trago a pessoa amada em 7 dias. Consulta com a pombogira não sei das quantas. Então, é, essa entidade, ou melhor, essas entidades, elas ficaram associadas a um exercício de amor na sua sombra. O amor que não é amor, que é uma paixão, na verdade, que é uma doença, que eu quero aquela pessoa, que é um exercício de poder. Então, como se elas fizessem feitiços para juntar ou separar as pessoas, porque afinal de contas, ela é uma vadia, ela é uma mulher da rua, ela pode fazer isso. E vou dizer que existe muita procura. Eu nunca vi um trabalho, ela faz amarrações amorosas, traz a pessoa, né, afasta, junta, separa casamento. Isso é uma grande loucura. Isso é uma coisa de gente doente. Eu falo aqui, eu dou a cara a tapa para falar, mas quem faz algo como isso é uma entidade, é uma pessoa doente que lida com um espírito do baixo astral, um quiumba, poderíamos dizer assim, uma quiumba. Né? Essa não é a função de uma pombogira. Pombogira, ela fala o tempo inteiro sobre amor. E aí, é lógico que a nossa sombra egóica vai lá e pensa que amor é isso. Ter o amor do outro a qualquer custo. E amor é uma construção. Não deve ser a coisa mais triste do mundo, né?
você receber o amor de alguém porque ele foi envultado, né? É muito triste isso. Na verdade, eu quase me apiedo dessas pessoas, né? Precisa de ajuda Uhum. urgentemente. E as pombogiras, e por isso essa mudancinha do nome, para quebrar esse estigma, porque elas são mulheres que falam de espíritos de mulheres que falam o tempo inteiro de amor, de liberdade, de ser dona do próprio corpo, entendeu? Da própria sexualidade. Então, na verdade, as pombogiras trabalham muito na defesa, né? Assim como a maternidade, né? A maternidade tem uma questão de defesa muito grande, né? Então, elas são verdadeiras guerreiras, são guardiãs, né? E da É. mesma forma que elas ajudam, elas também educam sobre o amor próprio, sobre a grandeza e a possibilidade que as pessoas têm, entendeu? De não ficar parado naquilo que se construiu como uma crença em torno da pessoa, não ficar parado e imobilizado na vida com as crenças que tem sobre si próprio. Eu não posso, eu sou feio, eu sou gorda, eu sou mais um monte de coisas, entendeu? Que a sociedade vai colocando, as pombogiras vão falando, não, você é linda e você é maravilhosa do jeito que você é. Entendeu? Você é Aham. poderosa, você é E, uma grande mulher, né? Então, na verdade, eu entendo todas as falanges de pombogiras como mulheres revolucionárias. é. Né? E Então, Babá, falar um pouco também dessa coisa do feminino, né? Porque fica parecendo que as pombogiras trabalham muito esse lugar da mulher, né? E o feminino, ele também é um lugar no homem, né? Assim, ele isso. é universal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu estou aqui, né? Então, por exemplo, quando eu comecei na Umbanda, né, que tem estruturas machistas, né, também ainda bem brancas, bem é, doutrinadoras. Eu sempre escutei que homem que incorporava a pombogira virava viado, né? E, e as pombogiras só podiam vir escondidas, né? Não era, elas não vinham no meio do trabalho. Pombogira não torna ninguém viado. É o viado que resolve se assumir com a pombogira, é diferente. E tá tudo certo também, né? Quando não extrapola e deixa lá a entidade trabalhar. Então, quando eu comecei a trabalhar com pombogira na década de 90, eu tive muita dificuldade em permitir a incorporação. Primeiro, em permitir, eu fui educado nesses moldes, né? Então, primeiro, em permitir a incorporação de uma entidade feminina. Não porque eu tivesse algum problema com isso e de questionamento com a minha sexualidade, mas pela estrutura da religião, tal qual eu tinha aprendido. Não, não deve. E aí chega um momento, você percebe, bom, aí tem longas histórias para contar sobre isso, algumas muito interessantes, que vai se quebrando isso, né? Então foi tão primeiro incorporar, depois aceitar colocar uma saia, né? E aí seguir trabalhando, e sempre fui quebrando muito a minha cara. Então, é, as pombogiras, elas lidam com os homens e com as mulheres não só na incorporação, mas também nos cuidados, né, nos conselhos, na forma como elas vão tentando de ensinar o respeito pelas mulheres, mas também a paixão sem dominação, né? Tem até nos pontos fala assim, Pombogira é mulher de 7 maridos, né? E elas brincam muito com isso, que são, não somos de ninguém, nós somos nossas, né? Uhum. Nós somos nós. É, Então, assim, eu não sou uma propriedade de ninguém. E isso vai ensinando homens e mulheres. E, por outro lado, também, essa presença entre as pombogiras e os homens, elas também vão afinando
esse sentimento com essa profundidade maior do feminino que habita dentro de todos, que está ligado aos aspectos divinos, de sensibilidade, arte, conexão, amorosidade, né? Geração, criatividade, que são atributos da nossa ânima, né? Aham. E outra pergunta, Babá, por exemplo, como que uma pessoa... São duas perguntas. Uma é, todas as pessoas têm uma pombogira, né? Porque a gente ouve falar isso, né? Que todas as pessoas são médiums, que todas as pessoas que quiserem trabalhar podem trabalhar. E assim, todo ser humano tem uma pombogira? Como que é isso? Essa é uma pergunta. E a outra... Ah, Não, responde essa, continua com então. a outra. E a outra é assim, uma pessoa comum que queira trabalhar esse feminino, essa gentileza, a arte em si, os cuidados próprios, ela pode se conectar com uma pombogira, mesmo que ela não seja da Umbanda, como que ela poderia fazer, entendeu? Tá. Então, vamos lá. Começa assim, né? Pombogira é mulher de 7 maridos. Se ela não aceita ser propriedade de um homem, ninguém tem uma pombogira. Porque ter é um verbo nosso de uma tradição europeia da nossa língua, do português. Os africanos, por exemplo, eles usam, e que a gente herdou muito disso, é o estar. E o estar, ele é impermanente. O ter é possuir. Então, se você vai em Portugal, as pessoas falam, tenho fome. Aqui no Brasil, nós falamos, estou com fome. Sentir fome, você não possui isso, né? Você vivencia isso, né? Então, ninguém tem tudo. O que todo mundo tem, independente da crença, é orixá. Que pode ter outros nomes e a pessoa pode, durante toda a sua vida, não entrar em contato com eles, né? Segundo uma visão, segundo a nossa crença aqui, segundo acreditamos. O cara está lá na Dinamarca, cultuando Odin, e ainda assim ele terá um orixá, né? Na cabeça dele, com um nome talvez correspondente. Então, as entidades, elas não pertencem, elas não acompanham as pessoas, elas estão com as pessoas. Quando uma pessoa começa um desenvolvimento espiritual, onde ela entra em contato, né, com esse universo, e esse universo energético, inclusive, é meio que ao contrário. Eu acho que as pombogiras lá de cima dão uma olhadinha e falam assim, vou ali, ó, ficar com aquela pessoa ali que eu acho que eu posso ajudar ali, de alguma forma. Ou são designadas, ou tem um encontro de alguma forma de correspondência, porque precisam trabalhar alguma coisa, ou missão, né? Então, todos dentro de um desenvolvimento espiritual, desde que, porque o corpo, né, é um templo sagrado. Nada acontece na Umbanda que não tenha permissão, desde a presença até a incorporação. Nós não trabalhamos com possessão. Incorporação é uma parceria, certo? Você se dá, né? Você assina um contrato de que você permite que aquilo aconteça. Então, quando se entra em contato com isso, todos podem, então, trabalhar com uma pombogira, desde que alguma eleja essa pessoa para trabalhar com ela. Ela não é um produto que você pega e leva para casa, né? Já sobre a segunda pergunta, eu acho que não. Eu acho que não, porque a mediunidade é mais um sentido nosso, né? Mas que tem que ser muito burilado, ele tem que ser trabalhado, né? Lembra quando eu falei lá no comecinho, zambis lá, sei lá como chama aqui, passe amarração, ou seja, a gente tem um submundo na espiritualidade também, né? Nós temos entidades que ainda estão presas de uma forma muito profunda à matéria, à vingança, a ilusões, né? Que são facilmente
contratados. Então, é uma marginalidade. Marginalidade não é nem a palavra, não é nem bacana essa palavra, porque eu uso ela para outros lugares, mas é a criminalidade da espiritualidade. Entendeu? Então, você tem também esses seres, que nós na Umbanda vamos chamar de quiumbas. E eles passam também por mistificadores, né? Zombeteiros, e em vez de vir aqui ajudar, eles vêm criar confusão, né? É Fazer um confusão. movimento genuíno, como por exemplo acontece no espetáculo que eu já assisti 2 vezes, devo dizer, Maria Padilha, já vou falando do tanto que é maravilhosa essa peça, né? O que mostra ali é um movimento genuíno de aproximação de uma entidade que quer, de alguma forma, ajudar. É uma sabedoria se sobrepondo à outra. E aquilo é quase assim, um movimento, quase como. Eu não vou dar spoiler aqui da peça, né? Mas é um movimento de condução a uma abertura maior. Né? Então, é muito lindo como trata como a peça Maria Padilha, espetáculo, trata essa questão. Muito, muito bonito, né? E muito potente. Agora, você chegar e você está em casa e você rezar e pedir ajuda a uma pombogira é uma coisa. Você fica lá, né? Você corre esse risco, entendeu? E um risco grande. Então, isso daí tem que acontecer nos lugares sagrados. Agora, a devoção qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Entendeu? Uhum, Desde o presente até a reza, até a oração. E entrar em comunhão. uhum. Aí você corre para um lugar de fato e direito, de boa egrégora, para você cuidar dessa forma mais profunda. Tá. Babá, agora eu queria que você contasse como que foi que Dona Maria Padilha chegou em você, como que você conheceu ela, falasse um pouquinho dela. Nossa, eu fico tão atento aqui que eu estou perdendo os comentários, eu morro de vontade de ler os comentários. Mas Ah, é uma história muito bonita, porque assim, a Maria Padilha, justamente por isso, né? Maria Padilha, então, ela foi lá no trabalho de mestres, na Umbanda ela acabou entrando, saiu de mestra da Jurema, na Umbanda encontrou esse lugar entre as pombogiras, né? E eu tenho uma grande mãe, né? Aí eu posso falar até que eu tenho, porque é uma grande mãe para mim, é alguém que eu sinto um grande amor e que me acompanha há muitas décadas, que é a Dona Sete Saias, né? Que me ensinou muito nessa vida. E aí um dia, numa dessas longas, intermináveis noites de trabalho no terreiro, cuidando de quem você nunca viu na vida, num processo de desobsessão de uma pessoa que está até hoje, inclusive, com a gente, e não vou falar o nome porque é muita exposição, né? Sem a permissão eu não falo. Ela estava bem obsediada, estava enfeitiçada, vamos dizer assim, tinham feito um trabalho para ela, né? Né? Feito uma coisa ruim lá. E é lógico, né, que essa criminalidade do astral, vamos chamar assim, criminalidade, são arrebatados nesses movimentos magísticos, né? Porque estão ali condizentes com esse tipo de energia ainda. E muitas vezes porque também foram se esquecendo de quem eram. Né? A gente vive fazendo isso, esquecendo de quem é por causa de dor, né? De um monte de coisas. Vira e mexe a gente fala assim, agora eu nunca mais vou ser trouxa, vocês vão ver agora comigo. Nesse momento você está esquecendo um pouco de quem você é. Né? E você vai hum, colocando armaduras, até que às vezes você some dentro de você mesmo. E isso pode acontecer também com as entidades. E aí, então, Dona Maria Padilha era uma obsessora, efetivamente. Era uma entidade negativa, ruim, trabalhando para o bem de alguém, que alguém pediu para ela, né, de alguma forma, e
prejudicando uma pessoa. Entendeu a sutileza desse movimento, que é isso que a Umbanda faz, que é a redenção, né? E essa recuperação não só de pessoas, mas também de entidades. E ela foi a desobsessão mais difícil que eu tive na minha vida, até hoje, nesses 32 anos de Umbanda. Ela durou, esse processo de desobsessão com ela foi uma queda de braço, durou mais de um mês. Né? Parecia bem filme do Exorcista, assim mesmo. Ela derrubava as pessoas, assim, todas de uma vez, na corrente. Era um negócio terrível. E até que, por fim, ela acabou fazendo um acordo lá e ela colocou como no meio do acordo de trabalhar comigo. Né? Eu era jovenzinho, né? E a entidade que estava lá, porque ela estava incorporada em mim, né? Então a entidade que estava lá comandando o trabalho aceitou e achou por bem, não ia muito com as caras dela. E aí, por fim, ela trabalhou muito. E quando fala assim, trabalhar com ele, não significa sair incorporando, é estar aqui no astral, é acompanhar, é aceitar a Umbanda, é entrar para uma escola, é receber doutrina. E ela sempre, depois a gente ficou sabendo disso, achando que ela ia dar um cambal nisso tudo, né? Que ela fez isso daí como um joguete. E efetivamente ela foi mudando. Ela teve uma aparição num trabalho bem pesado que aconteceu na praia, na Ilha Bela, uma única vez, e resolveu assim as coisas, sumiu por mais alguns anos, e aí depois uma fazenda que eu fazia trabalhos espirituais, Palmital, ela veio e falou, ó, me mandaram para cá, eu vou trabalhar aqui. E durante muitos anos ela só trabalhava, só incorporava nessa fazenda. Né? Muito debochada, né? Fazendo aquelas coisas de adivinhação, sabe? Língua afiada e falava tudo de todo mundo, muito ainda sem doutrina. Até que um dia uma pessoa que tinha passado por um trabalho muito pesado, que ela resolveu muito a situação, nessa mesma fazenda foi até lá, ela só foi lá para isso, sabia que eu estaria lá trabalhando, pegou o carro, foi até a fazenda, levar presentes para a dona Maria Padilha. Ela, o que é isso? Né? Perguntou. E essa pessoa, ela foi tão... devia emanar tanta coisa boa dela, porque eu acho que aí teve uma situação que a gente não viu, né? Que era de amor mesmo. Ela falou, mas o que é isso? E ela falou, é presente. Não, mas o que você quer? Não, são presentes. E fez um discurso. Ela começou a chorar e desincorporou. Sumiu, entendeu? Tempos depois, uma próxima vez, ela falou que esse daí foi um ponto de transformação dela, que ela nunca tinha recebido algo tão completamente desinteressado, uma manifestação de amor e que aquilo mexeu nela em algum lugar. Nossa, que e lindo. assim foi. E ela começou a trabalhar muito mais. Aí depois recebeu autorização, começou a incorporar nas casas de São Paulo, de Uberlândia, da Alemanha. Aliás, pode-se dizer que o terreiro da Alemanha quem construiu foi ela que encantou todo mundo. Né? Nossa, que lindo. Peraí, Babá, só deixa eu ver a hora. Quanto tempo de live que nós já temos? Porque aqui só dura 1 hora. Outra coisa que eu quero que você conte, Babá, se você tiver alguma história dela, assim, alguma coisa interessante. Deve ter um monte, né? Mas assim... Tem um monte, mas eu tenho uma que eu contei esse final de semana, porque depois de anos sem ir lá trabalhar, eu fui trabalhar na Fazenda Palmital, e tem uma história maravilhosa. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Vicky, que está aí ajudando, ao Fred também. E, pessoal, se cair, a gente volta tudo de novo aí, ó. Volta que o papo tá bom. A gente volta na próxima aí, ó. Né? Vai cair, a gente abre de novo, vocês voltam isso. Volta. Tem uma história maravilhosa da Maria Padilha. Vou até ficar em pé, né? Para mostrar. Tá. Que enquanto você... Só deixa eu convidar o povo também, porque se cair já fica convidado para o espetáculo, né? Assistir o espetáculo Maria Padilha aí, todas as pessoas que estão aqui. Que vai ser no Mas dia... ainda falta 20 minutos, Babá, é tempo?
que a gente Ah, fala. tá. E vai ser no dia 18, o espetáculo, e vai ser gratuito. Olha, eu até aqui, eu tô tão empolgado com isso, não vejo a hora de chegar até eu, tá, querida? Pode acompanhar É, aqui pela rede, pelo Instagram. uma história da Dona Maria Padilha que eu É, contei ó, essa semana aqui, de centenas, centenas, centenas de histórias. Foi que nós estávamos indo de manhã para uma cachoeira, né? E tem um pedaço que você sai da estrada e faz uma picada no meio da mata, né? Até chegar na cachoeira. E na hora que nós fomos entrar, eu fazia né, ritualizava esse momento, essa entrada, invocava as forças. Só que aí nessa hora ela incorporou, 10 horas da manhã. Eu tipo assim, pediu uma canga lá de alguém, jogou em cima do rosto, assim, né? E falou: vocês me sigam, eu que vou levar vocês até a cachoeira. Ok, bom. Foi. E ela fica com a mão meio assim, sei lá, meio assim, não sei como mostrar, gente. Normalmente, ela fica com a mão aqui assim, meio reta, assim, né? E aí, ela chegou num pedaço da cachoeira, estava andando, ela parou e virou para as pessoas, ficou de costas com a mãozinha assim, aqui, ó. E falava: vem, gente, pode vir. E com a mão aqui parada, com o cigarro na outra. Não, segurando aqui o cigarro com a mão parada e com a outra aqui falando: venha, gente, e venha. E as pessoas passavam com os olhos desse tamanho, eu lá de baixo, médio, não entendendo nada do que estava acontecendo. Bom, depois que a gente sai de. Aí terminou de passar todo mundo, ela virou e saiu andando. Depois do acontecido, quando a gente saiu da cachoeira, que as pessoas, né? Eu via que as pessoas estavam um pouquinho tensas, né? Mas tá bom, segue o trabalho. Aí ficou todo mundo bem saindo. Quando a gente chega na estrada, falou assim: a dona Maria Padilha estava com a mãozinha aqui assim, e uma cobra com o bote armado embaixo da mão dela. Eu não vi que nada isso. disso. Se eu tivesse visto, talvez eu tivesse desincorporado e saído correndo da cobra, ou sei lá o quê. A cobra com o bote armado, ela, como se ela estivesse segurando a cobra com a mão. E as pessoas passando pelo lado dela, aqui assim. E ela virou. E eu nem vi essa cobra, eu nunca vi essa cobra. Nunca imaginei que ela pudesse estar fazendo isso. Inclusive, tinham pessoas Babá, que deram luta lá nessa viagem. é, sabe uma coisa que eu acho incrível, assim, quando ela está trabalhando, é que eu vejo que ela está fazendo coisas grandes, sabe? Assim, mexendo com muita coisa das pessoas, tipo o emocional, e limpando coisas muito pesadas, né? E ela faz isso rindo, brincando, debochando, assim. Tá todo mundo morrendo de rir e ela tá fazendo um trabalho de limpeza super pesado nas pessoas. E mesmo quando ela tá mais Cura séria, assim, num profunda. determinado momento ela mata a gente de rir. Eu acho incrível isso nela, assim, Eu queria muito ter a muito incrível. rapidez dela. Não é muito rápida para tudo, né? Mas não só ela, é uma É, característica das pombogiras, né? As pombogiras, de forma geral, tem essa coisa, né, afiada, rápida, muito amorosa, porque assim, a gente acha que amor é só ficar lá suspirando, fazendo paz de Deus, amor. Não, a seriedade está na alegria, a seriedade está no riso, a seriedade está no choro, está na expressão das emoções, né? A seriedade pode estar na ironia e no deboche. Agora, se lida com coisas tão pesadas que o que eu percebo que se a gente ficasse tudo de uma forma tão pesada, nós íamos ser um grupo muito menor de pessoas, porque é muito pesado. E quando ela e outras entidades fazem isso, que trazem uma leveza maior, nós conseguimos ser muito mais potentes na lida com os problemas, que é um ensinamento para a vida. Você está com um baita de um problema lá, se você ficar pesado do tamanho daquele problema, né, parece que vai se chocar. Se você traz leveza para a sua vida para lidar com ele,
Acho que a resolução é muito mais simples. É não ser absorvido pelo problema ou pela doença. Né? E assim, outra coisa foi que quando ela me pediu o espetáculo, para fazer o espetáculo, eu olhei, primeira vez que eu estava vendo uma pombogira na minha vida, né? Assim, eu nunca tinha ido num terreiro de Umbanda, então eu nem sabia como era. E ela, quando ela me pediu isso, e eu morria de medo dela, eu escondia dela, assim, eu não sei por que eu tinha medo dela, porque ela fala as coisas, né, escancarado, assim, não sei. E aí eu falei, gente, essa mulher tá variando, porque ela não tá batendo bem. Eu pensei comigo com essa história do espetáculo, eu falei, eu juro por Deus que eu pensei que ela estava variando, sabe? Mas é incrível esse espetáculo, como que cada vez, assim, eu já estou fazendo ele, tem 7 anos, né? Então, cada vez que ele vem à tona, assim, como que as coisas mudam dentro de mim, né? Como que esse lugar de sair de Carlota, só dando um spoilerzinho, e ficar transformando de Carlota em Maria Padilha todo dia, ensaiando esse espetáculo, não é fácil, sabe? Não é mesmo, assim. Então, eu pensei que ela estava variando, assim, e depois eu pensei, bom, de certo, esse moço aí, que é o Pai no Santo, né, porque eu não te conhecia direito, vai me ajudar com essa história do espetáculo, mas que nada, né, o que eu achei, não, me ajudou demais, Babá, mas assim, no início, você nem me conhecia, nem sabia que a Dona Maria Padilha tinha me pedido alguma coisa assim, né, sabia, mas não sei lá, eu não sei, assim, foi incrível Olha, esse lugar aí desse. eu tenho certeza que ela pediu isso para você e não era para ela. Essa eu acho que é a brincadeira, é a profundidade que atinge, né? Que na verdade não era um espetáculo para ela, era um espetáculo para você, né? Uhum. Para te tirar de alguns lugares, para mostrar suas possibilidades, né? Suas forças, sua grandeza, né? E para Umbanda, porque ele leva muito conhecimento, no final das contas. É, Né? Assistindo a peça, as pessoas podem entender uma série de coisas, inclusive desmitificar essa figura terrível e demonizada da pombogira. é. Né? Então, eu Cada acho vez que... mais. Fala, fala. Não? Ah, tá. Não, cada vez mais eu vejo que eu sei que era para mim, né? Assim, eu quero chorar aqui, mas eu sei que Chora, era amor. para mim essa história. Eu sei que era para mim, eu sei que era comigo, né? E vejo como que isso repercute também nas pessoas que assistem, né? Que veem, assim, porque de alguma forma elas saem mexidas, né? Assim, porque eu acho que essa história da dor do feminino, né? Que tem que ser trazido à tona, que tem que ser curado, né? E eu acho incrível como que ela conseguiu fazer isso, assim, pelo teatro, né? Assim, oh, Eu meu vou Deus. contar uma outra história da Maria Padilha debochada, essa é a atual. Que ela falou assim, gente, a pandemia não tá bom. Porque a vida inteira ela sempre falou que ela adora música, teatro, cinema, balé, ópera. E ela foi o que ela sempre falou, eu não pago ingresso, eu assisto de graça, pode ser em qualquer lugar que eu chego. Ela falou que se a pandemia não está acontecendo as coisas, né? Que ela fala assim, eu subo no palco, dou beijinho no cantor, né? O que nenhuma tiete pode fazer, né? Ela falou, eu não vejo a hora de voltar a ter espetáculos que eu estou pobre de cultura. Estou precisando de cultura. Quero ir no cinema, quero ir no teatro, quero ir no balé, quero ir no É, recital de poesias. Você é é, maravilhosa, Teto. E eu acho que isso daí é uma grande bênção de você
e para o mundo, né? Porque, como eu disse, eu já assisti 2 vezes e é perceptível as mudanças, né? De uma vez, as duas ótimas, mas muda. Aham. Mas o que não muda é uma mensagem e uma reflexão muito poderosa, não sobre as pombogiras, mas sobre si Aham. mesmo. Entendeu? Que eu acho que É, essa é a su- grande intenção, né? Grande intenção. é, Ó, é. o Jota entrou aqui, ó. Tem que falar com ele para quando acabar a pandemia, porque nós apresentarmos lá no CITA, né? No vitorioso CITA, fazer a apresentação da peça aí, Maria Padilha. Ah, tá. Então, CITA é um Tem espaço muito pergunta? lindo aqui em São Paulo, de Maracatu. Eu vou ver se tem algumas perguntas aqui, Babá, que fizeram para você responder. Posso ler? Não. Perguntaram se Maria Madalena foi pombogira. Olha, ele está falando das mulheres europeias. Maria Amor, Madalena. então, isso daí vai um pouquinho além das minhas possibilidades, né, de entender. Mas Pombogira é uma entidade espiritual, né? E eu não sei se Maria Madalena atuou como uma pombogira. Não acho crível, entendeu? Fazer tal afirmação, nem tampouco negar. Não sei, né? A história de Maria Madalena é de uma mulher muito rígida, espiritualmente falando, né? Antes de mais nada, uma mulher muito rica e com muito poder, né? E Maria Madalena nunca foi uma prostituta. Não tem nenhuma passagem da Bíblia que diz que Maria Madalena era uma prostituta. A mulher que ia ser apedrejada e que quem não tiver pecados que atire a primeira pedra, nunca foi Maria Madalena. Ela era quem bancava o movimento, bancava financeiramente, com suprimentos, o movimento de Cristo e de seus apóstolos. Ela estava ali. Então, essa é uma história que não se conta. Ela é de Magdala. Magdalena é de Magdala. Magdala é uma cidade, olha o tamanho. Tinha uma cidade com o nome da família dela. Então, era uma mulher muito poderosa. E que foi a grande discípula, né, desse movimento crístico, cristão, vamos dizer assim, ou do Cristo, né, que ainda não era cristão, e que espalhou isso daí pelo mundo junto com Maria. Essa associação de falar que Maria Madalena era uma prostituta é justamente uma forma, voltamos lá no Pombogira, de desqualificar pela objetificação do corpo o poder de uma mulher. Então, é a mesma coisa. Ela não é poderosa coisa nenhuma, ela é uma prostituta, como se prostituta não tivesse valor algum. Entendeu? Olha só, Maria Madalena era uma prostituta e ela nunca foi. Você pode virar a Bíblia de cima para baixo, que vocês não vão encontrar. Ela nunca foi. Então, mas também pombogira não significa que são espíritos de prostitutas. Podem existir as prostitutas que também viraram pombogira, como mulheres beatas também. Então não dá para afirmar. Eu falo muito, gente, desculpe. Imagina, Babá. Aqui tem outra. Como podemos ofertar as pombogiras para agradecer? Meu amor, aquilo que seu coração mandar, uma breve meditação, uma flor, água, ou algo que você sinta que vai ser bacana. Aí tem as coisas que pombogira gosta, que são lenços, dinheiro, coisas que façam fumaça, ou cigarros, charutos, champanhe, você entendeu? Mas uma flor para uma pombogira. Lembra que eu contei uma história aqui? Que o que mudou, a chave de mudança de comportamento da Maria Padilha foi uma emanação de amor, que não estava no presente. Porque presentes como aqueles, ela já tinha ganho. Já tinha ganho saia, já tinha ganho champanhe, isso e aquilo. Não que os outros presentes não tenham sido bons e não tenham tido emanação de amor.
teve alguma coisa invisível aí, né? Que a gente não viu, mas que causou uma transformação nela, porque espírito sente, eles não são seres que já estão prontos, né, e completos, também ainda estão na sua caminhada, por isso que eu digo que a gente não vai ascender aqui encarnado, né? Não acredito nisso, é um ou outro avatar pingado por aí, né? Então, somos homens e mulheres de pecado, tá? Aham. Então, é o que Desde que você seja de sentir no coração, qualquer coisa, né, Babá? sim. Perguntaram assim, estes espíritos que fazem esses trabalhos de amarração, não são pombogiras? Então, querida, é o seguinte, nomenclatura, nome, a gente usa o nome que quiser, né? O que a Até Umbanda porque a gente não está reconhece vendo, como né? pombogira... Oi? Até porque a gente não está vendo o espírito que está ali por detrás, né? Exatamente. Então, assim, você pode ter entidades que vão lá, se auto-intitulam, sim, pombogiras, etc. E que estão coligadas numa rede viciosa, entendeu? Eu, particularmente, tudo bem que eu não saio muito da minha casa, mas eu nunca vi uma pombogira fazendo amarração, fazendo um trabalho para ferrar com a vida do outro. Só vi elas fazendo para crescer. Essas são as pombogiras que eu conheço. Mas eu já trouxe em muitas desobsessões espíritos de pombogiras que estavam ali na função de obsessores, né, como perseguidores, e que foram doutrinadas, foram acordadas, foram né, para se coligar num outro lugar, e outras que foram tão odiosas que foram amarradas, né, ou de alguma forma neutralizadas nas suas forças. Tá certo. Babá, Então, quero... só terminando essa pergunta. Então, pode ser que tenha, assim, um terreiro que vai lá, que cultua dessa forma, vai trazendo entidade, só que a Umbanda não compactua com isso. Então, é mais fácil dizer se não eram pombogiras, é mais fácil dizer que não era Umbanda. Entendeu? Uhum, uhum. Gente, a live está maravilhosa. Nós temos 1 minuto para encerrar, que já são Assistam o 59, espetáculo Maria falta... Padilha. Assistam o espetáculo Maria Padilha, vai ser dia 18, às 21 horas. Perguntaram o horário. Pode ser pelo Instagram ou pelo Facebook, e depois a gente vai salvar, vai para o YouTube. E eu quero agradecer o Babá pela presença dele, por nos trazer todo esse conhecimento, por nos falar das pombogiras, explicar tudo isso. Dizer que esse homem tem um coração do tamanho de um sei lá o quê, do mundo, porque ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, é incrível, e ele leva essa bandeira da Umbanda por todos os lugares